E essa é a série de mensagens que nós estamos pregando, usando esse tema, agora que estamos vivendo uma época de eleição. Eu não sei se você sabe, mas as nossas mensagens estão no YouTube. Temos um canal da Igreja da Vila, na qual as mensagens que estamos pregando aqui estão sendo disponibilizadas lá para você assistir, para você compartilhar e contar para os seus amigos. E você que está assistindo pelo YouTube, pela internet, existe aqui do nosso lado, do meu lado aqui, onde eu estou apontando, um espaço onde você pode nos abençoar curtindo esse vídeo. E aqui desse lado existe um espaço para você comentar. Eu queria que você ficasse muito à vontade para comentar os vídeos que você está vendo. E mais ainda, para você compartilhar com os seus amigos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bênção para você e bênção para a vida dos seus amigos. Bem, para pensarmos sobre esse tema, nós estamos vivendo esse tempo de eleição. Você já deve ter recebido algum e-mail de algum candidato, você deve ter recebido alguma carta de algum candidato, você deve ter recebido algum folheto de algum candidato, ou você já teve vontade de chutar alguma placa de candidato na rua, né? Porque nós estamos vivendo esse tempo de eleição. Há muitas promessas, há muitos projetos, há muitos debates, acusações, coisas quase covardes, algumas acusações, há muito denúncia de corrupção, há vários partidos. E por que nós estamos conversando isso sobre numa igreja? Porque invariavelmente os candidatos agora começaram a visitar as igrejas e participar de cultos, participar de oração, justamente para conseguir algum voto dos evangélicos. Você, querendo ou não, está envolvido com eleição. E eu queria, com esse tema que nós estamos conversando, que o seu voto fosse algo muito caro. E que esta semana você desse passos assertivos, decisivos, para tomar a decisão correta de quem você deve votar. Não, eu não vou pedir voto para ninguém. Não, eu não vou dizer para quem você deve votar. Porque eu acho que esse não é o meu papel. O que nós queremos fazer com essa série é trazer um despertar a você das possibilidades de seleção de escolha. Quais são os valores? Quais são os princípios que eu devo ter para escolher alguém? Quais são os valores e princípios que essa pessoa deve ter para escolher alguém? Por que esses valores e princípios são importantes? Porque, de alguma maneira, a pergunta que surge é: o que é espiritualidade cristã? Ou como eu, como cristão, tenho a ver com essa situação? Por que eu posso sair da minha casa num domingo à noite, me reúno com um grupo de pessoas e, em vez de ouvir falar sobre espiritualidade, nós estamos falando sobre eleição? Porque esse assunto tem tudo a ver com a nossa prática espiritual. Houve um tempo na igreja em que houve uma alienação dessa participação. Então diziam-se que nós temos que ficar pensando nas coisas lá do céu, ficarmos pensando lá na eternidade, pensando na volta de Cristo. E o que acontece aqui na história, isso não tem nada a ver conosco. Não, isso não é verdade. Mas houve um tempo também, principalmente na década de 70, um despertar no meio evangélico de participação nas eleições. E como que era essa participação? Da seguinte maneira: um pastor se colocava à frente de uma comunidade como a nossa e dizia: é o seguinte, o nosso nobre deputado fulano de tal trocou os telhados da nossa igreja. Não se esqueçam de votar nele no dia da nossa eleição. Parecia que o voto estava atrelado àquilo que o candidato fez na nossa igreja, na nossa construção. E aí, nós vendíamos o nosso voto em troca de trocar telhado da nossa igreja. Ou então, conversa do tipo: olha, irmão vota em irmão. Houve um panfleto que foi distribuído na década de 80, quando os evangélicos começaram a participar com a política, com esse slogan: irmão vota em irmão. Então você tem que votar em quem é evangélico. É mesmo? E se você já teve curiosidade de acompanhar a bancada evangélica,
a maior parte dos nossos deputados evangélicos são os mais baratos para se comprar. Porque por uma troca de uma concessão de uma rádio, os caras votam de acordo com quem pagou. Como é que funciona a nossa participação? Como que acontece efetivamente o nosso envolvimento com a eleição? E isso está tão sério, tão atrelado ao mundo evangélico, que algumas revistas de circulação nacional estão tratando sobre esse tema. Por exemplo, a Veja trouxe uma reportagem sobre as eleições de 2014, que fala um pouquinho sobre o peso dos evangélicos nas eleições. Essa reportagem surgiu logo depois da morte do Eduardo Campos e com a entrada da Marina Silva concorrendo como candidata a presidente. E a reportagem traz que os temas que serão debatidos a partir de então o nosso candidato tem a nossa fé ou não? O nosso candidato é a favor do casamento entre homossexuais ou não? O nosso candidato é a favor da legalização do aborto ou não? O nosso candidato é a favor da descriminalização das drogas ou não? E aí a nossa agenda, como evangélicos, se tornou algo muito restrito. A nossa discussão, como evangélicos, se vamos votar em alguém ou não, se tornou de acordo com os nossos interesses. E muito pouco nós discutimos a respeito do bem social que esse candidato pode trazer. Nós não conseguimos, como evangélicos, entender que o nosso Estado é laico. Não conseguimos entender que o nosso Estado não tem vínculo com nenhuma, ou não deveria ter vínculo com nenhuma denominação, seja ela evangélica, católica ou qualquer outra manifestação religiosa. O Estado é laico. Sendo assim, a minha discussão deveria ser muito maior do que se esse candidato concorda com a minha fé ou não. E a discussão deveria passear entre o como esse candidato vai fazer bem para o Brasil ou não. A revista Época trouxe uma outra reportagem chamada O Poder do Voto Evangélico. E ela demonstrou que o voto evangélico vai fazer diferença, a tal ponto que muitos pastores estão transformando os seus púlpitos em palanques. A revista Época frequentou uma igreja cristã e percebeu que o pastor estava fazendo do seu sermão um pedido de voto para um determinado candidato. E a revista termina com essa seguinte pergunta: será que irmão vota em irmão? Será que é este o valor que nós devemos ter? Permita-me apresentar um site para vocês, muito bacana, que quem está produzindo é o Google, né, Gui? Chamado candidatowithgoogle.com. Ali nesse site, está faltando um D ali, né? candidatoswithgoogle.com. Nesse site, você clicando nessa seta para baixo, vai apresentar todos os candidatos a presidente, a governador do seu estado e até deputados. E você pode clicar em cima desses nomes e ver quem é o seu candidato. Ele dá uma apresentação como nome, escolaridade, idade, bens, qual é o partido que o apoia. Vale a pena conhecer este site e, a partir da pesquisa nesse site, tomar algumas decisões a respeito do seu voto. Tá bom? Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma perspectiva cristã de esperança que temos a respeito do que Deus pode fazer na nossa história. Mas antes de entrarmos no texto, eu queria mostrar para vocês um vídeo muito bonito e muito bacana. Muito bonito não, é muito bacana, de uma cantora brasileira que vai ler um poema, e eu acho que esse poema deveria ter sido feito por um cristão, mas ele não foi. Tá? Prestem atenção na letra que ela vai ler desse poema. Vale muito a pena, vamos ver. E antes de fazer essa canção, eu queria ler um textinho aqui, da Elisa Lucinda, chama-se Só de Sacanagem. Meu coração está aos pulos,
Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha, esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Não era para estar numa fala de um cristão, uma fala como essa? Só de sacanagem a gente vai fazer o bem. Só para ir contra as pessoas, nós vamos pagar as contas direitinho. O que eu acho bonito que ela fala é que tudo isso é movido porque a esperança dela é imortal. É uma esperança que nada nem ninguém vai roubar. Nessa série nós conversamos um pouquinho no dia 14 sobre uma agenda, sobre quais são os valores que nós devemos ter para tomarmos a decisão em quem votar. Para isso estudamos um pouquinho o caso de um homem chamado Neemias. Semana passada, o pastor Jones trouxe uma mensagem para nós também, falando um pouquinho sobre quais são as nossas atitudes que devemos ter. Como cidadãos, Paulo nos diz que devemos obedecer às autoridades. Sim, nós devemos obedecer às autoridades. O pastor Jones diz que nós devemos pagar os nossos tributos. Sim, eu sei que não é fácil, não é bom ouvir isso, mas ele também disse que o Estado tem um limite. E como cristãos, nós precisamos dizer para os nossos governantes que há um limite, que é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. E a partir do momento que esses homens e mulheres que governam o nosso país tomam decisões contrárias aos valores da palavra de Deus, nós, em obediência a Deus, vamos entrar nos palácios, colocar o dedo no rosto desses caras e dizer, vocês estão errados. Isso já aconteceu na história. Os profetas do Antigo Testamento invadiam os palácios, entravam nos tribunais e diziam, vocês não estão cuidando dos órfãos, vocês não estão cuidando das viúvas. E sabe o que acontecia com esses profetas? A maior parte deles foram mortos. Grande parte foi morta. O problema é se a gente está disposto a pagar esse preço ou não. De denunciar o mal que há na nossa sociedade. Mas para isso, nós não precisamos só ter uma atitude e uma agenda. Nós precisamos ter uma esperança. Porque nós somos movidos por sonhos. Nós somos movidos por expectativas. Gostamos de ter esperança. Por isso que a ideia é, com uma agenda, com uma atitude e mais uma esperança,
nós como cristãos fazermos diferença na sociedade onde nós estamos. Para isso, eu quero citar o autor do livro O Pequeno Príncipe, que você deve ter lido na sua infância, que diz o seguinte: se você deseja construir um navio, não mande todos os homens buscarem madeira. Não divida o trabalho e não dê ordens. Em vez disso, ensine-os a anelar pelo vasto e infinito mar. Se você deseja que homens e mulheres construam barcos, não fale para eles da madeira, apesar da madeira ser importante. Não fale para eles dos trabalhos e nem dê ordens para que eles tenham, das coisas que eles têm que realizar. Mas antes, dê sonhos, dê expectativa, dê esperança. É mais ou menos o que nós queremos fazer aqui na Igreja da Vila. É muito importante pessoas se envolverem com esse trabalho aqui. Nós precisamos de pessoas se envolvendo com todas as coisas que acontecem aqui. Desde arrumar uma cadeira, como filmar, como cantar. Nós precisamos de pessoas. Mas mais do que o seu fazer, nós queremos que você tenha um sonho. O sonho de que os seus amigos, que os seus parentes, que as pessoas que você mais ama, que não conhece Jesus e que está caminhando para o inferno por causa disso, neste ambiente aqui, neste lugar, tenham um encontro com Deus. Essa esperança de que essas pessoas possam se encontrar com Deus aqui nesse lugar, vai fazer com que a gente se mova de modo muito mais intenso e de modo muito especial na construção da Igreja da Vila. Assim também na nossa sociedade, nessa expectativa de que algo diferente pode acontecer, de que algo novo pode ser realizado, de que um país melhor a gente possa ter, vai fazer com que homens e mulheres, eu e você, nos movamos de forma intencional para mudar a nossa sociedade. Lembra do profeta Isaías que eu contei para vocês naquela divisão? Há um terceiro momento na história, quando o profeta é movido por Deus para encher o coração daquelas pessoas que estão habitando em Israel, destruída, habitando em Jerusalém, sem muros, entregue à vergonha, quando Deus diz: eu vou fazer nova todas as coisas, eu vou restaurar, diga para aquela nação que eles não estão sozinhos. E a promessa é a seguinte: pois vejam, eu acho muito bacana só esse termo, pois vejam. Porque se eles estivessem olhando de verdade, eles estariam olhando para um muro quebrado, para a casa destruída, para assaltantes entrando e levando o povo, as coisas do povo embora, os notáveis distantes. E Deus diz: vejam uma realidade maior, vejam uma nova perspectiva, vejam algo diferente, abram os seus olhos para o novo. Criarei novos céus e nova terra. E as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A promessa de Deus para aquelas pessoas é: eu vou fazer novas coisas.
Há uma dúvida a respeito desse texto, se ele está falando para Israel ou se ele está falando para o céu. Para que é que Deus trouxe essa profecia? Ele está trazendo uma profecia lá para a história ou ele está trazendo uma profecia para a eternidade? Ele está falando de um Israel aqui da história ou ele está falando de um Israel lá do céu? De quem Jesus, ou melhor, de quem Deus está falando nessa profecia? Bem, nesse texto, essas dúvidas acontecem, mas vejam, se Deus estivesse falando da eternidade, como é que pode existir esse versículo, que diz assim: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos de idade ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Como acreditar numa eternidade onde pessoas morrem? Será que esse texto está falando lá do céu? Mas se ele está falando lá do céu, como entender algo eterno e as pessoas que habitam nessa eternidade se findam, acabam? Mais ainda, será que ele está falando do céu quando ele diz: não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade? Jesus certa vez disse: vocês não sabem que no céu não se casam e nem se dão em casamento? Como assim gerar filhos? Mais ainda, pois serão um povo abençoado pelo Senhor e ele e os seus descendentes. Antes de clamarem eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o poi, mas o pó será a comida da serpente. Como assim? A serpente representa todo o mal que acontece lá em Gênesis, é a serpente tentando a mulher. Como é isso? Lá na eternidade vai ter espaço para o mal existir também? A serpente lá vai estar? Não, eu não quero que ela lá esteja. Eu não quero que o mal esteja na eternidade. Na verdade, há uma promessa de Deus que a serpente, que é chamada de dragão em Apocalipse, vai ser jogada num lago de enxofre. E não existirá mais. Então, será que esse texto está falando de céu? Mas então, será que ele está falando de terra, história? Também é complicado por alguns elementos. Por exemplo, no versículo de número 17 diz: eu vou criar novos céus e nova terra. O texto está falando de uma nova dimensão. E nós temos essa ideia de nova dimensão quando Jesus voltar. Então ele está falando de que quem morrer aos 100 anos ainda será jovem? Tirando o Paulinho que está chegando lá, quem aqui vai conseguir chegar aos 100 anos? É impossível. Ou é possível para poucos. Como assim viver até os 100 anos? Então, no versículo de número 25, ele diz que o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno com o boi. Será que aqui na história Deus vai mudar a realidade de um carnívoro? E esse carnívoro vai poder sentar ao lado daquele animal que ele mais gosta de comer? Essa semana eu descobri que gosto de comida japonesa. Além de churrasco, tá vendo? Estou ficando mais caro. Pode me chamar também para comer comida japonesa. É impossível colocar um prato ali e você não comer. Como assim um carnívoro vai sentar ao lado da comida que ele mais gosta? Então, será que ele está falando aqui para a história? Ele está falando de coisas aqui para a terra? Deixa eu tentar explicar um pouquinho esse texto para vocês e da realidade daquilo que nós chamamos de reino de Deus. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo de número 2 mostra Deus criando todas as coisas. Mas a realidade do reino já existia. Deus governava o mundo, governava todas as coisas, estava no trono antes do mundo existir. Ele já reinava, ele já era o rei. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia e existiu para sempre. Eu sei que é difícil entender porque a nossa mente é limitada, mas Deus sempre reinou. E quando ele criou o mundo, e está descrito lá em Gênesis 1, em Gênesis 2, há uma manifestação do reino dele para conosco. O problema é que em Gênesis capítulo de número 3, eu e você dissemos não para esse reino.
Nós não queremos que Deus reine sobre nós. Não queremos que Ele governe as nossas vidas. Viramos as costas para aquilo que Deus havia nos dado e nos proporcionado. Sendo assim, esse reino vai ser reestabelecido lá em João capítulo 1. Quando no capítulo 1, João descreve o nascimento de Jesus e o reino de Deus irrompendo na nossa história. A partir de então, nós voltamos a conhecer um pouco mais da realidade de Deus. E acontece que em Apocalipse, no capítulo de número 21, há a manifestação concreta desse reino entre nós. Quando Jesus, que foi morto e levado aos céus, e retornar para buscar a igreja, vai manifestar de forma concreta o reino entre nós. Então, sobre o que Apocalipse, ou o que Isaías 65 está dizendo? Sobre a realidade de Apocalipse ou sobre a realidade da história? Ele está falando sobre as duas coisas. E há algo na teologia que nós chamamos da manifestação do reino de Deus já presente, mas não de forma concreta. Nós já conhecemos o reino de Deus entre nós, mas ele não está completo entre nós ainda. Por exemplo, nós já conhecemos a respeito de Jesus, mas nós não o vimos ainda face a face. Nós já conhecemos a respeito de uma vida dedicada ao Senhor, que eu e você desejamos. Mas o problema é que na história, eu e você nem sempre entregamos as nossas vidas a Deus. Nós também falhamos, nós também erramos. Conhecemos o reino e desejamos o reino. Já o conhecemos, mas ele ainda não se faz pleno entre nós. Nós vivemos uma tensão do já conhecer e do ainda não estar completo entre nós. Sobre o que Isaías está falando? Está falando dessa tensão, de algo que nós já desejamos, de algo que nós já conhecemos, mas que nós temos muitas saudades, de algo que nós desejamos que se complete entre nós, que esteja pleno aqui na história. Pensando nessas coisas, essa esperança da vinda plena do reino de Deus tem algumas manifestações aqui no texto de Isaías. E essa manifestação primeira ela tem como fonte o Deus Criador. Isaías 65, versículo 17 diz: Vejam, eu estou criando novos céus e nova terra. As coisas não serão lembradas, jamais virão à mente. Quem está fazendo nova todas as coisas sou eu, diz Deus. Eu que criei tudo em Gênesis, sou capaz de criar todas as coisas de novo. Se o nosso viver está sendo de desencontros e lutas, Deus diz: eu posso fazer nova a sua vida. Se a nossa vida profissional está num momento muito difícil, Deus diz: eu posso fazer nova de novo essa vida. Se a nossa vida emocional está em desencontro, Deus diz: eu posso restaurar isso. Se a nossa vida no casamento está ruim, Deus pode fazer nova ela de novo, fazê-la nova de novo. Essa é uma realidade do futuro, esperando em Deus quando emocionalmente, fisicamente e espiritualmente todos nós estaremos plenos. Mas aqui na história, eu e você podemos fazer diferença. Imaginem dois cristãos se unindo para começar a pregar para pessoas na Cracolândia. E essas duas pessoas unidas criarem um espaço para que esses viciados possam entrar, se alimentar, terem um lugar de dignidade e desejarem se recuperar. E mais ainda,
nesse desejo de se recuperar, esses dois cristãos encaminham essas pessoas para um centro de recuperação, ensinando-os a trabalhar, ensinando-os a terem dignidade na história. Você acha isso impossível? Essa é uma realidade presente na nossa cidade. Tem pessoas lá fazendo isso. Já pensou eu e você nos unindo por causa da ação de Deus nas nossas vidas e Deus usando a mim e a você para fazer diferença na vida de pessoas que estão se perdendo? E a gente, como igreja, anunciar Jesus como Senhor e Salvador. E a gente, como igreja, apresentar Jesus como caminho para a eternidade. E essa pessoa decidir viver para Cristo. É uma esperança da eternidade. Mas é algo que, como cristãos, nós podemos fazer na história. Tudo isso porque Deus está agindo entre nós. Mas, em segundo lugar, essa esperança concorre também para a promoção da alegria. Perceba nesse texto quantas vezes a palavra alegria aparece. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu estou fazendo, no que eu vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para a alegria. Ela tem promoção de alegria. O que Deus quer fazer é trazer alegria entre nós. E há tanta tristeza nas nossas ruas. Há tantas pessoas chorando. Como eu desejo o dia em que Deus traga alegria plena no meu coração. Mas porque eu já conheço o reino, eu tenho um pouco dessa alegria, eu quero inundar a minha cidade da alegria, com alegria. Que tal nós, como cristãos, nos unirmos e fazermos diferença na nossa cidade? Mas não só alegria, mas também vida plena. Uma vida que vale a pena viver. E o texto continua: por Jerusalém me regozijarei e o meu povo terei prazer. E nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Vamos pensar um pouquinho, viver 100 anos numa vida que não vale a pena viver. É legal? Imagina viver 100 anos sofrendo. Vale a pena? Não é esse tipo de vida, mas é uma vida plena, uma vida de qualidade, com alegria. Vale a pena viver essa vida. Vale a pena passar pelas coisas que iremos passar. Há muitos profissionais aqui, com diferentes habilidades. Já pensou nós nos unindo como profissionais e cristãos, e entrando num lugar triste da nossa cidade, e por um momento fazer daquele lugar triste um lugar alegre? O problema disso é que talvez o seu sábado precise ser sacrificado. Alguma hora do seu dia precisa ser sacrificado. Algum momento precisa ser entregue. Já pensou que alegria vendo um lugar triste e inundado pelo Evangelho, porque nós estamos lá? Sim, é uma realidade futura quando isso vai acontecer plenamente. Mas nós já podemos fazer isso. Já podemos transformar pessoas, já podemos inundar a nossa cidade com alegria, nem que seja um pouco, mas levar um pouco de alegria. Em terceiro lugar, essa esperança tem um desejo. O desejo de justiça e o desejo de igualdade.
O texto diz: construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Eu posso construir a casa e eu vou habitar nela. Eu não vou construir mansões para outros habitarem. Eu não vou plantar vinhas e eu não vou poder dar isso para o meu filho comer, porque alguém mais rico vai vir para comprar. Você está dizendo: vocês vão construir para vocês morarem. Vocês vão plantar para vocês comerem. Vocês não vão trabalhar inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade. A promoção, o desejo de um espaço de justiça, o desejo de construir um espaço de igualdade. Como nós desejamos isso e como nós esperamos isso. Isso vai acontecer plenamente na eternidade, nos céus. Mas como cristãos, nós já podemos anunciar isso aqui na história. Ainda o texto nos diz que essa esperança tem como uma ação o incentivo de uma espiritualidade plena. Essas coisas só poderão acontecer a partir do momento em que a minha espiritualidade, a minha comunhão com Deus, a minha amizade com Deus esteja acontecendo. Porque senão tudo vai virar um grande ativismo, um grande fazer e um pouco só de realizar. Eu desejo, mas não consigo fazer. Quando eu estou em Deus e Ele renovando as minhas forças e Ele mostrando que há algo maior, uma realidade muito maior, aí eu vou fazer diferença na história. O texto diz: antes de vocês me chamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Que tal nessa semana, você na sua agenda, ter um espaço para conhecer um pouco mais os nossos candidatos? Que tal na sua agenda, ter um espaço para orar pela nossa nação? Eu ouvi essa semana de um pastor, no encontro sobre política, quando ele disse que Deus não nos deu um exército para enfrentarmos os desencontros da nossa sociedade, mas Ele nos deu uma bacia com água e uma toalha. Porque nós fomos servidos por Jesus. Ele nos convida agora a servir aos outros. Ele tem como um desejo a construção da paz. Essa esperança tem um desejo da construção da paz e da reconciliação. O texto diz: o lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão comerá o feno com o boi. Sabe aquela inimizade que a gente constrói na história? Aquela pessoa que a gente não vê há tempo? Aquele parente que a gente riscou da nossa agenda? O chamado é possível reconstruir. É possível recomeçar. Desafetos serem deixados de lado e pessoas se perdoarem e começar a vida de novo. Eu sei que isso vai ser pleno lá na eternidade, mas como cristãos, nós já desejamos isso aqui agora. Eu sei que essas coisas serão concretas lá no céu, mas nós podemos desfrutar disso agora. Nós já conhecemos e queremos isso, então faça isso aqui na história. E finalmente, o texto nos diz
que essa esperança passa pela condenação do mal e a destruição da morte. Mas o pó será a comida da serpente. E a serpente na Bíblia tem a ver com a pessoa do mal, com Satanás, com o diabo. Aquele que nos conduz a nos distanciarmos de Deus, aquele que atenta contra nós. O texto diz, o pó vai ser a comida da serpente. É um momento de humilhação, de derrota. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O mal acabou. A morte não mais existirá. Desejamos tanto isso, esperamos tanto isso, mas eu creio que a gente já pode andar pelas ruas, dizendo aos nossos governantes que é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens, que nós vamos praticar o bem, que nós vamos obedecer e vamos pagar os nossos impostos, que nós não vamos desistir. Eu ia dizer, não vamos desistir do Brasil, mas é um slogan, né, político. Nós não vamos desistir da nossa pátria. Nós não vamos deixar para lá. Nós moramos em São Paulo. Você gostando disso ou não? Você desejando se mudar daqui ou não? Mas hoje você mora aqui nessa cidade. Que tal a gente, como cristão, fazer diferença aqui na nossa cidade? Colocando os seus dons, os seus talentos em prol da nossa sociedade, do nosso país, da nossa cidade. Eu fico pensando, e aí é só uma brincadeira, se um dia a igreja evangélica brasileira não mais existir. E como será que as pessoas vão se lembrar de nós? Será que elas se lembrarão? Havia um grupo de pessoas que se reuniam de domingo à noite. Eles cantavam umas músicas muito interessantes. Até faziam um barulho na televisão de sábado de manhã, às vezes. Ou será que eles vão se lembrar dizendo, que falta faz aquele povo? Porque eles olhavam para nós e se preocupavam conosco. Que falta faz aquele profissional, porque muito mais do que 8 horas de trabalho, e muito mais do que interessado num salário do final do mês, ele estava interessado no nosso país. Porque nós temos uma cultura católica medieval muito estranha, de achar que trabalho é castigo de Deus. E a gente não vê a hora de completar os 35 anos de trabalho e aposentar, e mais ainda passar num concurso público do Banco do Brasil, para a gente poder ter aposentadoria completa. Não há problema nenhum em ser funcionário público. Creio que nós precisamos de funcionários públicos cristãos, que fazem diferença no seu departamento. Mas também nós precisamos de profissionais nas mais variadas áreas da nossa sociedade, que como cristãos desejam fazer diferença. Você já pensou no seu gerente sentado aqui nesse lugar, ouvindo de Jesus e se movendo em direção da construção do bem, porque ele ouviu de Jesus e decidiu ter uma vida transformada? Você já pensou o seu colega de trabalho sentado aqui ao seu lado e ao seu lado dizer, cara, Deus está me incomodando para a gente se mover e vamos nos mover juntos? Já pensou o seu professor de pós-graduação sentado aqui
e junto com você dizendo, por mais chato que ele seja, né, Dani, que pega no pé na hora do mestrado, dizendo, Dani, vamos fazer diferença aqui na universidade? Você acha isso tão impossível? O reino de Deus já está manifesto entre nós. Aqui na história, enquanto aguardamos a eternidade, a agenda, a ação é minha e sua. Na construção da alegria, na construção da vida, da justiça, da igualdade, de uma espiritualidade sadia, da paz e de pessoas que desejam combater o mal. É algo que eu e você como cristãos precisamos fazer, mas na esperança da eternidade. Na esperança de que isso será pleno entre nós quando Jesus voltar. Quantas vezes a minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela ainda que passar? Quantas vezes a minha esperança vai esperar no cais? Não admito. A minha esperança é imortal. Não ouviram? Eu repito, imortal. Sei que não dá para mudar o começo. Mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Que Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, para que a gente tenha coragem de fazer o que temos que fazer, na esperança da manifestação plena do reino de Deus entre nós. E quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar, de vida se encherá a terra, de alegria e de paz, para nunca mais faltar. Cessarão o pranto, cessará a morte, cessará a lágrima. O Rei que é Cristo vai reinar para sempre. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Vocês conhecem essa música? Vamos cantar juntos, falando dessa nossa esperança da manifestação plena do reino de Deus. Mas lembre-se, essa esperança nos faz ser engajados aqui na história. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar.
Deus abençoe a sua semana. Essa semana queria que fosse muito especial, para que muito mais do que você acordar cedo, ir para o trabalho, voltar para casa, jantar e voltar a dormir, para acordar cedo no outro dia, que na sua agenda haja um espaço muito especial para se preocupar pelo nosso país. Haverá debates na nossa televisão. Vale a pena ouvir e prestar atenção no que eles têm para dizer. Tente perceber muito além das promessas. Tente perceber muito além das acusações. Peça a Deus o espírito de sabedoria para te guiar nas decisões que você precisa tomar. E que domingo seja um dia muito especial para você. Quando você estiver na frente daquela máquina onde você vai digitar os números, que seja o Espírito a te guiar, para que haja alegria, paz, prosperidade, justiça e espiritualidade plena nas nossas ruas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a doce presença do Espírito Santo sustente a tua vida. E que o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, e o seu grande amor te acompanhe em todos os momentos. Uma boa semana.